Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre você e sua família. De que modo você tem permanecido? Com firmeza? Você tem andado de acordo com o que Deus espera que você anda? Qual é a sua postura? Quando as pessoas vão fazer uma obra, uma construção, elas buscam um alicerce bem sólido, um alicerce bem firme. E assim deve ser a vida do cristão. Aquele que espera ter uma vida aos pés do Senhor tem que se manter alerta, tem que se manter em prontidão. E é interessante que a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1, trata justamente disso. Diz a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Como está a sua vida? Quais são as bases da sua vida, os fundamentos da sua história? As pessoas têm cambaleado nas suas vidas, têm deixado que o mundo os influencie, mas aqui não. Aqui o apóstolo Paulo diz: permaneçam firmes no Senhor. Aqueles que assim permanecem terão uma colheita farta, uma colheita de bênçãos, uma colheita de vida no altar do Senhor, que trará benefícios não só para ele, mas para as pessoas que estão ao nosso lado. Elas encontrarão em nós o brilho de Cristo Jesus, a palavra que tempera, elas encontrarão em nós realmente um exemplo. Que Deus te abençoe durante todo esse dia e que você possa estar de prontidão para aquilo que o Senhor espera de você. Eu quero conversar hoje com a Andréia. A Andréia esteve firmada nos caminhos do Senhor, mas foi para o mundo. Viveu no mundo durante 20 anos, mas o amor de Deus a constrangeu e hoje ela está no caminho do Senhor. Vamos passar então essa entrevista? Recebo hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Andréia Miriam dos Santos Lindolfo. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, irmã. A paz do Senhor. Irmã, amém. A senhora tem um irmão de sangue muito amado por nós, pastor Eliseu. É lá que a senhora tem congregado, tem ajudado aquela obra lá? Isso, faz tempinho já, desde o começo que começou a Lírio, bem antes, quando ele já pensava em ter uma banda evangélica, alguma coisa, mas só que os propósitos de Deus foram outros, né? Dele ser um pastor. Então, para mim é um privilégio. Vocês começaram assim pequeno, numa casa, foram reunindo, foi muito difícil. Fomos em 8 pessoas, começamos. E ali Deus foi dando graça, foi crescendo a obra e hoje está essa maravilha. Isso, hoje estamos lá. Mas eu queria falar um pouquinho da sua infância também, porque a gente gosta de conhecer o que houve na vida da pessoa. A senhora, muito nova, o seu pai se afastou do evangelho, né? Isso, quando eu estava para 18 anos, meu pai era pastor. Aí, de repente, ele desviou, a gente, como era os filhos dele, foi acompanhar ele, né? Interessante isso, né? Se um pai está no caminho, tem uma grande chance dos filhos estarem no caminho. Agora, se um pai sai do caminho, a chance parece que é maior dos filhos saírem juntos. É, porque eu era mais velho, nós somos 9 irmãos, então eu era mais velho. Se meu pai saiu, atrás de mim, foram todos também, né? Foram todos, porque todos. A senhora ajudava a cuidar ali da garotada toda. Aí ninguém ficou na igreja, ficou todos no mundo. E desde pequena a senhora já estava na igreja, até os 18 anos. Eu nasci no berço evangélico. Nasceu no berço, foi para a escola bíblica, aprendeu a cantar, fez teatrinho, passou por todas aquelas atividades da adolescência. Então, inclusive eu era até regente de mocidade. Quando eu desviei, que aconteceu tudo o que aconteceu, eu estava com um jovem, regendo jovens, tinha 40 jovens quando eu abandonei a Jesus. 18 anos de idade. Agora, irmã, quando a gente abandona, a gente vai para uma lama, né? E uma lama muito forte. Foi isso que aconteceu com a senhora? Foi, eu me vi no fundo do poço. O que ocorreu na vida da senhora para falar fundo de poço?
Ah, eu tive na miséria, porque quando a gente tem Jesus, é difícil, mas a gente tem tudo. Então, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, a tendência é você ir para o mundo. Então, ali eu aprendi a fumar, eu aprendi a beber. Aí depois, se teve um determinado tempo, arrumei um serviço fora, abandonei meus filhos com a minha mãe. Meus filhos Então quer dizer que a senhora chegou a casar Isso, e teve 2 filhos? 2 filhos. Meu casamento durou 2 anos e 3 meses só. 2 anos e 3 meses. Quando a senhora separou, tinha já um filho, a senhora estava grávida? Eu tinha minha menina que tinha 1 ano e 3 meses e estava no comecinho da gravidez do meu menino. Aí a senhora foi morar com a sua mãe? Aí eu vim da cidade onde eu estava e vim morar com minha mãe aqui em Poços. Morar em Poços de Caldas. Isso. Agora, aqui em Poços de Caldas, a senhora não foi uma mãe exemplar? Não, a partir do momento que eu afastei dos caminhos, eu era presente na vida dos meus filhos, só que eu não era uma mãe para dar um bom exemplo para quem foi criado nos caminhos do Senhor, né? Certo. Agora, piorou aqui, quando a senhora veio para Poços de Caldas, que, além de não estar no caminho do Senhor, faltou a presença também. Aí faltou. E essa falta da presença, hoje, a senhora olhando para trás, aquilo faz repensar, olha, eu devia ter ficado mais junto com as minhas filhas? Com certeza. Porque eu me imaginava, antes de eu casar, eu imaginava ter uma família exemplar, né? Então, tudo que foi imaginário não foi aquilo que eu esperava. Porque aí meus filhos ficou completamente morando com a minha mãe. Aí a senhora ia para a noite, ia para Isso. as danças, ia para a bebida. Amanhecia nas danças. Naquele tempo, os irmãos também não estavam em Cristo Jesus? Não. Aí a família... Não, teve 2 irmãs minhas que voltaram para Jesus, só que elas voltaram em Carmo do Rio Claro. Então, aqui eu não tive forças, não tive alguém capacitado para poder estar me ajudando Para a dar aquele voltar. apoio, caminhar junto, né? Dar Porque o a passo. partir do momento que você desvia dos caminhos do Senhor, você precisa de alguém para ter força para te levantar. Agora, irmã, quem se desvia do caminho do Senhor, vai para a bebida, vai para o cigarro, vai para a noite, vai para o adultério, bate uma hora assim que você sente saudade de estar nos braços do Pai ou não? Eu sempre tive. Mesmo com eu indo para minhas badaladas, na vida que eu estava levando, sempre eu tive vontade de voltar para a casa do Senhor. De vez em quando pesava no coração assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso, pesava. Porque a senhora lembrava da palavra, das ministrações, da escola bíblica, né? Eu sempre, assim, eu ia para minhas baladas, mas sempre dentro de casa eu estava ouvindo meus louvor. Então sempre, eu nunca era de eu estar ouvindo, portanto, se me perguntasse cantor, alguma coisa antigamente, eu não sabia. Eu só queria cantar louvor. A senhora ainda tinha uma chamada ali, Tinha. Deus ainda estava ministrando, o Espírito Santo estava falando, olha, você está no lugar errado fazendo o que que não me agrada. Isso. Muitas das vezes eu estava num baile com meu esposo hoje, que é hoje meu esposo, eu estava num baile com ele, de repente me dava vontade de ir embora. Mas ali eu via que era o Espírito Santo falando. O que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Aí aquilo me fechava e de repente eu tinha que sair e ir embora. Quantos anos a senhora ficou assim, nesse estado? De 2003 foi que eu voltei. Uns 18 anos eu era, falar para você, com uns 20 anos, 20, uns 22. 20 anos afastada ali do convívio com o Pai, daquela vida realmente de oração, de santidade, de separação do mundo. Hoje nós estamos vendo aí, só abrir um parênteses aqui, as igrejas têm trazido muito mundo para dentro delas, porque a igreja está querendo saciar, não o Senhor da igreja, mas saciar o próprio eu. E eu tenho notado que as programações, elas têm cara de mundo, elas têm jeito de mundo e têm conteúdo de mundo. O que a senhora acha disso? Eu não sei se é porque eu fui criar, eu estou com 45 anos, há 20 anos atrás, a doutrina, que eles falam doutrina, hoje da igreja é super diferente de antigamente, né? Então tem certas coisas que dentro da igreja eu não concordo, mas fazer o quê? O mundo evoluiu também, né? O mundo vai evoluindo, a tecnologia e tudo. Mas então... a igreja tem que tomar um cuidado, né? Porque ela não pode agredir a santidade de Deus. Então nós devemos tomar esse cuidado. Agora, demorou muito para a senhora voltar? Como é que foi essa volta para os braços do Pai? Foi porque nisso que meu pai desviou, depois meu pai voltou. Então meu pai ficou, só que meu pai não intrometia
na minha vida. E sempre aconselhava, volta para Jesus, volta para Jesus. E acho que as forças minhas estavam menos do que ouvir a palavra dele. Então, nisso, meus filhos moravam com ele, meus filhos estavam na igreja. E a minha filha me fez um convite para mim ir para a igreja onde ela estava. Aí, a partir desse momento, naquele dia que eu fui, Deus falou muito comigo. E aí, a partir desse dia, eu voltei. Então, quer dizer que a sua filha foi o primeiro, foi, né? Começou a ter um convívio ali com o Senhor, começou a ser trabalhada pelo poder do Espírito Santo e Isso. começou a convidar a senhora. Foi. Aí ela me convidou, aí eu fui e a partir desse dia... A senhora afirmou nos caminhos do Senhor. Afirmei nos caminhos do Senhor. Agora, ficou alguma sequela desse relacionamento? Que a senhora ficou 20 anos ali no mundo, ausente, entre a senhora e sua filha. Houve alguma coisa que marcou? Entre eu e ela? A distância, não tinha aquele amor de filha que eu esperava, né? Assim, nem tinha como eu esperar. Porque a senhora não dava nada em troca, né? Eu não dava nada em troca. Sempre que a minha filha precisava, eu estava fora, longe dela. Então, mas se tudo Deus tem um plano na vida da gente. Então, a partir desse momento que eu falo que Deus usou ela para me levar para a igreja. E eu fui para a igreja e através desse momento que ela me levou, Deus tirou até mágoa que estava no coração dela, meu, e aí a partir desse dia... Ela liberou um perdão sobre a sua vida. Isso, ela liberou e a partir desse momento, aí eu pude sentir o amor de uma mãe e de uma filha para a mãe, né? Agora, quando a gente vai para o mundo, a gente perde a credibilidade com o povo de Deus. Foi demorado para a senhora restaurar isso? Porque, vamos supor, a senhora estava no mundo, lá nos bailes, nas festas, no cigarro, na bebida, com a vida de acordo com o que a senhora queria. Aí a senhora volta para Jesus. Para a senhora lá na igreja, no povo de Deus, para a senhora ganhar a confiabilidade, demora um pouco. A senhora tem que construir de novo, né? Para ganhar aquela confiança. Foi demorado? Como é que foi? Não, porque eu creio que eu tinha muito temor de Deus. Igual eu falei, eu ia para as baladas, lugar, tudo, mas o Espírito Santo sempre tocava em mim. Então, para mim, eu já tinha aquele temor de Deus. Então, para mim, eu não creio que para mim não foi difícil. As pessoas te aceitaram logo? Aceitaram, me ajudaram muito. Teve do meu lado todos os momentos que eu mais precisava. Às vezes, chegava dia de eu não faltar da igreja, eu sempre ligava, perguntava por que eu não tinha ido. Agora, para as pessoas que estão hoje no caminho do Senhor, mas que começam a esquecer um domingo, a deixar uma quarta-feira sem ir no culto, é um perigo também elas pararem onde a senhora parou um dia, não é? Com certeza. Isso eu dou conselho para as pessoas até hoje. Porque muitos, às vezes, irmãos de igreja, às vezes chegam em mim e falam assim, eu não vou na igreja domingo. Eu falo assim, para mim, se eu pudesse estar na igreja direto, eu ia. Mas, para mim, faltou um dia, 2 dias, para mim, parece que você já vai se afastando um pouquinho. Então, eu aconselho a não ficar um dia sem ir. As pessoas hoje acham que a gente pode cultuar a Deus sozinho em casa. E não é possível, porque nós precisamos dos irmãos. A palavra do Senhor diz que nós devemos congregar, nós devemos estar unidos, né? Nós devemos ter prazer, né, de ir à escola bíblica, de ir ao culto. Então, nós não podemos estar sozinhos. Nós devemos procurar também, né, conviver com os nossos irmãos para adorar o Senhor. Com certeza. A gente tem que estar sempre junto, né? Fazer o possível para estar junto com eles e estar na casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Amém. Né? Essa é uma palavra poderosa, Salmo 122, não é? Isso. Então eu queria dar um conselho para você que está assistindo o programa Restaurando Vidas. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja que está dentro da palavra de Deus, ouça o pregador, ouça o pastor ministrar, confira na palavra para ver se ele está falando o que é verdade, porque hoje tem muitas pessoas que estão usando o evangelho para subir na vida, para ter aquilo que querem ter, mas nós devemos conferir, fazer como os crentes de Bereia, lá em Atos capítulo 17, diz que eles eram muito especiais, porque quando Paulo também pregava, eles logo buscavam na palavra para ver se aquilo era realmente Deus falando através daquele pregador. Então, tome cuidado, não se distancie do Evangelho da Graça, porque, olha, se nós nos afastarmos do Senhor, Ele continuará sendo Deus, mas nós vamos nos acabar, porque sem Deus nas nossas vidas,
nós não podemos ir a lugar algum e nós não podemos realmente sentir aquela alegria transbordante que só o Espírito Santo pode nos dar. Minha irmã, eu queria agradecer pelo teu testemunho, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue usando, né, a sua vida, e nós queremos deixar para as pessoas, não se afastem do caminho do Senhor. Com certeza, que o melhor caminho, ele é estreito, mas a gente chega lá um dia. Mas ele leva a lugar de garantia, com certeza. A vida eterna. É, a vida eterna. Glória a Deus, né? a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu conversei com a Andréia Miriam dos Santos Lindolfo e o programa Restaurando Vidas volta já já. Ser cheio do Espírito Santo. Você já pensou nisso? A palavra do Senhor diz, enchei-vos do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Para ter alguns sinais evidentes na sua vida? Para ministrar alguma língua estranha? Ou é muito mais do que isso? Eu quero aprender um pouquinho com Estevão hoje, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tem um testemunho diferenciado, um testemunho único, um testemunho realmente que vai além da nossa expectativa. Somente quem está realmente ligado ao trono de Deus pode ter um testemunho como de Estevão. E eu quero ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 7, a partir do versículo de número 51. Diz a palavra do Senhor: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor Deus, nós sabemos que a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas, e o Senhor nos permite agora ministrar e ser ministrado pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, o Senhor conhece esse coração, essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Toca, Senhor Deus, no mais profundo desse coração, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo vigor, ânimo, ousadia, Senhor Deus. E se ela ainda não o tem como único Senhor, traz sobre a vida dela salvação. Só o Senhor é Rei, só o Senhor salva. Em nome do Senhor Jesus, opera um milagre aqui neste programa. Amém. Meus irmãos, quais as características que você tem de um homem ou uma mulher
cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é somente pular na igreja, falar línguas estranhas, é somente ter uma eloquência no púlpito, fazer um discurso bem ponderado e bem apropriado. Mas será que é isso? Será que isso resume um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo? Eu quero olhar para a vida de Estevão. Estevão, primeiro diácono ali, primeiro grupo de diáconos, né? Que foi para acudir ali as viúvas, para levar ali o conforto e consolo. Era um homem cheio do Espírito Santo. E este homem chamado Estevão, ele está diante de acusadores, homens sem caráter, sem escrúpulo, que se escondiam atrás da religião, que apagaram testemunhas falsas para acusar este homem. Este homem, então, ele começa a mostrar que é cheio do Espírito Santo, enfrentando uma perseguição. As pessoas hoje pregam um evangelho tão barato, né? Que se você for para Jesus, você vai ter vida boa, você vai ter carro bom, você não vai ficar na lama, não é verdade? Eu também acho que você não vai ficar na lama, mas na lama do pecado. Todo aquele que é nascido de novo não vive mais na lama do pecado, mas ele vai encontrar oposição. E essa é a primeira característica de um homem cheio do Espírito Santo. A oposição se levanta contra ele, sem que ele deva nada, sem que ele tenha cometido nenhum delito. Os opositores se levantam para derrubá-lo. Interessante isso. Estevão estava ali, praticando o que era bom, praticando o que era justo. Mesmo assim, as pessoas se levantaram contra ele. Diz que havia nele sabedoria, o seu rosto era como o rosto de anjo, e eles começam então a reunir-se e levam ele ao meio para ser acusado. A segunda característica de um homem cheio do Espírito Santo, na sua defesa, sabe que Estevão usou? A palavra. Nós temos visto pessoas que não têm zelado pelo estudo da palavra, por ler a Bíblia, por buscar um conhecimento de Deus, por estar cada vez mais atento naquilo que Deus quer transmitir. Como que nós vamos conhecer o nosso Deus se nós não lemos, não nos deparamos diante da palavra e nela nós meditamos, investimos ali um tempo precioso? É preciso ser cheio do Espírito Santo, é preciso ler a palavra. Agora, olha como é que ele começa a defesa dele, ministrando o plano de salvação que Deus tinha. Ele começa de Abraão e ele termina ali em Cristo Jesus. Ele mostra ali que ele conhece o profundo do coração de Deus através da sua palavra, e ele conhece a intenção de Deus, que é salvar o perdido, que é abraçar o pecador e falar: olha, abandona a sua vida e eu ofereço o que eu tenho de melhor. Meu filho amado Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, tem intimidade com a Bíblia. Um homem cheio do Espírito Santo ama a palavra de Deus. Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem realmente investido um tempo diante da palavra de Deus? Isso é necessário. Mas é interessante também que um homem cheio do Espírito Santo, ele confronta o pecado. E ele chega no versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Este homem, ele estava agora pondo em risco a sua própria vida, pelo Evangelho, pela autoridade do Evangelho. Este homem, ele não amarelava, este homem, ele não corria, ele falava da palavra com muita ousadia. E nós precisamos aprender. Um homem cheio do Espírito Santo tem ousadia quando pronuncia a palavra. Ele não prega para agradar pessoas, ele não prega para não ofender. Eu vou ofender aquela pessoa, ela não vai mais dizimar na minha igreja. Não, isso não pode acontecer. Nós temos que buscar a verdade, nós temos que transmitir a mensagem do Senhor. Para isso é necessário ousadia, intrepidez. Nós não podemos ficar ali receiosos de proferir aquilo que o Senhor quer. E este homem, então, ele fala: olha, vocês são resistentes ao Espírito Santo, vocês não se curvam diante do Deus vivo, vocês são falsos religiosos, porque a palavra de Deus não é assim. Ele estava ali assinando a sua própria sentença de morte, mas ele continuou como um ministro honesto, como um ministro autêntico, como um ministro que realmente representava Cristo Jesus.
Olha, ser um discípulo é ser um embaixador, é ser um representante de Cristo Jesus. As pessoas, nós temos visto hoje, elas se dizem discípulos de Jesus, elas se dizem representantes de Jesus, mas os testemunhos têm sido horríveis, distantes daquilo que Deus espera. Estevão não. Estevão, ele foi firme, ele foi ousado e não interessava a quem ia doer, e não interessava se ele fosse arrastado para a morte. Ele falou aquilo que era certo, aquilo que era correto, a palavra de Deus. E ele chega e diz, olha, qual dos profetas vocês ouviram? Nenhum deles. Deus mandou os profetas com muito amor, depois mandou o seu próprio filho, vocês traíram e vocês o mataram. Nesta hora, todos aqueles acusadores se levantam e se arremetem contra ele e o arrastam para fora. Interessante isso, que quando ele viu a fúria dos homens, ele olhou para os céus e diz a palavra que, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, ainda que ele esteja no olho do furacão, ainda que ele esteja passando por uma enfermidade muito dura, ainda que esteja passando por uma dificuldade na sua vida, por um tempo difícil de provas na sua família, ele vê a glória do Senhor e nada o abate, porque os seus olhos estão postos no autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Nós temos visto pessoas hoje que murmuram dia e noite, nada está bom para elas, mas Estevão estava ali, sendo levado para a morte e vendo a glória de Deus Pai e vendo Jesus à sua destra. Este homem realmente tinha intimidade tão grande que encontrou o favor de Deus e Deus se mostra a ele naquele momento difícil, naquele momento de agonia, naquele momento de sofrimento, de dor. Ele se delicia vendo e experimentando a glória do Senhor. Você já teve momentos assim, de sentir a glória do Senhor inundando a sua vida, inundando o seu coração? Está na hora de buscar isso. E é interessante, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânime arremeteram contra eles. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Interessante também, uma característica de um homem cheio do Espírito Santo, é que ele sabe para onde que ele vai. Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Paulo tinha certeza da sua salvação. Ele também diz assim, olha, Senhor, recebe o meu espírito. Sabe o que ele está falando? O meu corpo vai voltar a pó, daqui a pouco eu não vou estar vivo, mas o meu espírito vai estar com o Pai, e eu vou viver uma eternidade na glória e no gozo do meu Deus. Tem pessoas que são tão apegadas a esse mundo, tão apegadas aos valores financeiros, que não querem deixar esse mundo, mas Estevão não estava ligado a esse mundo, muito pelo contrário, ele tinha uma certeza no seu coração, eu sou salvo, eu morri para mim mesmo, e eu nasci em Jesus, e eu vou para a glória agora mesmo. Você tem medo da morte? Ou você tem medo de onde você está? Vai estar daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos eu e você não estaremos aqui certamente. Onde você vai estar? No seio do Senhor? Ou na dor, no sofrimento eterno? Estevão tinha uma certeza, recebe o meu espírito, porque ele estava cheio do Espírito Santo e sabia o seu endereço era a glória do Senhor. E no final, ele mostra uma característica muito forte, que está hoje escassa cada vez mais. Ele ora e diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Perdão. Perdão é uma palavra que é muito dita, mas pouco exercida na vida dos cristãos. Mas o cristão cheio do Espírito Santo, ele libera perdão. Estevão estava morrendo, diz que ele já estava de joelho, com as pedras sendo lançadas sobre ele. E nesse mesmo tempo ele fala, Senhor, eu estou no lucro, eu estou indo para a tua glória, mas não cobre esse pecado dessas pessoas que atiram pedras contra mim. Tem misericórdia das suas almas, Senhor. Senhor Deus, transforma essas vidas. Esta foi a oração de Estevão. Como está a sua vida? Você tem alguma pessoa que você deixou de perdoar? Olha, Estevão perdoou os seus agressores, aqueles que o iriam matar. Estevão orou por eles, Estevão apresentou essas pessoas ao Senhor. Estevão pediu para que esse pecado não fosse anotado. Olha que vida de um homem cheio do Espírito Santo, olha que vida diferenciada.
use o perdão na sua vida e você vai ver que o seu coração vai ficar sarado e pronto para ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nos ensina a amar a Tua palavra, viver a Tua verdade. Nos ensina, Senhor Deus, a andar segundo aquilo que o Senhor espera. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Opera nela o Teu milagre, o Teu poder e a Tua cura. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia muito especial na presença do Senhor. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar,